foi que eu pensei em trazer para vocês um artigo que, embora seja um pouco vomitado, né? Esses artigos aí que a gente manda para congresso, né, e tal, para anal, a gente acaba não prestando muita atenção nos detalhes, mas ao mesmo tempo ele funciona quase como uma conversa, né? Porque geralmente você vai escrever quando está faltando um dia, né, ou 2 dias, então ele sai não muito bem acabado, mas ao mesmo tempo eu acho que ele sai bem didático, que é como se você estivesse já falando e escrevendo, né? Então eu escrevi um pouco esse artigo dentro dessa perspectiva de apresentar da forma mais simples possível conceitos que são essenciais para entender a filosofia do Deleuze e do Guattari, né? Se você não entender esses conceitos básicos, não adianta você adentrar em outros conceitos mais específicos, porque senão você fica se perdendo, né, no labirinto rizomático, por assim dizer, dos autores, né? Então a ideia era passar esse artigo para vocês para a gente ter essa ideia geral, para depois a gente retomar para a articulação desses conceitos básicos com a literatura, né? Então, vamos começar a debater esse artigo, né? O primeiro aspecto aqui na introdução eu vou daquilo que é mais geral, né? Do que é que significa, então, uma filosofia da diferença para o Deleuze. O primeiro aspecto é que a filosofia do Deleuze é uma filosofia da imanência, né? É importante a gente destacar isso, né? E o que é que significa uma filosofia da imanência? Significa dizer que, diferente da filosofia moderna e da epistemologia moderna, em que se acreditava que cabia à filosofia avaliar os outros saberes, ou seja, ser uma reflexão para outros saberes, né? E a epistemologia vai derivar exatamente dessa perspectiva. O Deleuze vai dizer que não cabe à filosofia fazer esse tipo de juízo, né? A filosofia do Deleuze não é mais uma filosofia do juízo, é uma filosofia da aliança, né? Então, o primeiro aspecto que a gente tem que destacar é que o filósofo, por Deleuze, ele inventa conceitos, né? Não cabe à filosofia refletir, seja sobre a ciência ou seja sobre a arte. Cabe à filosofia inventar conceitos com a ciência e a arte, né? Esse é o primeiro aspecto que é importante para entender a filosofia do Deleuze, né? E, sobretudo, para pensar uma filosofia da comunicação ou uma filosofia relacionada à psicologia, né? Como é que os alunos são, em geral, de filosofia e de comunicação, o primeiro aspecto é esse, né? Então, quando você vai falar, eu vou usar a Deleuze para pensar algo na psicologia, é importante dizer que trata-se de fazer uma aliança aí, ou comunicação, né? Fazer uma filosofia com a psicologia, uma filosofia com a comunicação. É uma aliança, né? Então, é nesse sentido, de produzir potência a partir de alianças, né? Então, o primeiro aspecto é esse: o filósofo inventa conceitos, né? O psicólogo, por exemplo, ele não precisa de conceitos eminentemente filosóficos para pensar a psicologia, mas ele pode fazer se tornar um filósofo, né? Para fazer uma psicologia filosófica. Da mesma forma que o comunicólogo ele torna a comunicação mais potente se fizer uma aliança com a filosofia. E aí faz filosofia da comunicação, né? Então, o primeiro aspecto é esse, né? É de não reduzir um campo a outro, né? Não reduzir a filosofia à ciência e nem a ciência à filosofia, mas estabelecer encontros, né? E aí a ideia da potência, né? Quando você é psicólogo e faz uma aliança com a filosofia, você aumenta a potência da psicologia.
Quando você é um comunicólogo e faz essa aliança, captura a filosofia, mas para dentro dos propósitos, seja da comunicação ou da psicologia, você está aumentando a potência do seu território, né? Então, o primeiro aspecto, e que isso passa muito despercebido, né, quando o pessoal não estuda a raiz do pensamento do Deleuze, que é uma raiz pautada na imanência, né? Ou seja, cada saber tem sua especificidade, né? Cada saber tem seu território, tem suas máquinas, né? E não precisa de um outro saber para estar julgando o que você está fazendo. Mas isso também não quer dizer que você não vai aprender com o outro, né? Só que a ideia é que um não vai julgar o outro, você vai capturar as intensidades do outro para aumentar a potência do seu território, né? Então, antes de tudo, é uma filosofia da imanência, uma filosofia que privilegia a intensidade em detrimento do julgamento, que privilegia a experiência em detrimento da reflexão, né? Na filosofia tradicional, a gente sempre acha, não, vamos refletir sobre isso, né? Vamos refletir sobre aquilo, né? Como se você estivesse acima e estivesse pensando, né, a ciência ou a arte por cima, né? Enquanto em uma perspectiva da imanência, que esses saberes são horizontais, né? Rocha, meu amigo Weberson, que é exatamente isso, a filosofia enquanto estivesse acima dos outros saberes e representando aqueles saberes, né? É o que o Deleuze vai dizer é que não, o artista não precisa do filósofo para inventar uma obra de arte, né? Da mesma forma que o cineasta não precisa de do filósofo para pensar um filme, pensar as imagens, como ele fala, né? Mas isso não quer dizer que ele não deva ser contaminado pela filosofia, entende? É aí que tá. Muito pelo contrário, né? A gente consegue aumentar a nossa potência quando a gente captura coisas de fora. Mas veja, é uma captura, não é um julgamento, nem uma reflexão sobre. É uma criação com, né? Então é nesse sentido que é interessante, antes de tudo, pensar a filosofia do Deleuze e do Guattari como uma filosofia da imanência, né? É uma filosofia que vai privilegiar então todos os tipos de saberes, sem colocar um em cima do outro, né? Mas produzindo alianças, né? Gilmara, a Rocha, isso, isso. A questão que ele está dizendo é essa, que cada campo tem sua singularidade do modo de pensar. É isso aí que ele está querendo dizer, né? É, eu acho até melhor colocar esse termo, pensar, né? Pensar, inventar, tem mais a ver com isso, né? O cineasta inventa imagens, o músico inventa sons, né? O filósofo inventa conceitos, o psicólogo inventa modos de fazer clínica, modos de fazer intervenção. Não sei, isso aqui eu estou inventando agora, inclusive. Né? O Deleuze não vai falar sobre isso, mas é algo nesse sentido, né? Tipo, a esquizoanálise é isso, né? É um modo de inventar um tipo de clínica também, né? Que é diferente das clínicas tradicionais, né? Então, é mais ou menos isso. Ao mesmo tempo que você valoriza o seu campo, o seu território, você valoriza também o encontro com aquele que está fora. Porque é o encontro que está fora que vai possibilitar renovar o seu campo, né? Então, ao mesmo tempo que se privilegia a especificidade, se privilegia também o encontro com a diferença, né? Sempre partindo da ideia de que um não está ali para julgar o outro, né? Você captura do outro aquilo que lhe interessa, né? O Deleuze vai mostrar isso, como um cineasta captura conceitos da filosofia para o cinema, né? Como um pintor captura ideias da literatura para a pintura, para potencializar a pintura, né? Como o cineasta captura ideias da literatura para o cinema, né? Como o músico captura, por exemplo, ideias do cinema para construir a sua música, né? Tem, por exemplo, uma, uma música lá da minha antiga banda, quando eu compunha, né? Que eu tive uma ideia lá a partir de uma cena do Monty Python, né? Eu não sei se vocês conhecem Monty Python, que é um grupo de cinema inglês, que é muito engraçado, e que no final tem uma cena que é o cara sendo crucificado
né? É uma cena que faz uma relação com a cena lá de Jesus, né? Que ele está sendo crucificado lá no Malte. E aí o cara começa a fazer um musical lá. Veja o lado bom da vida, né? Tipo, os caras estão sendo crucificados lá e eles começam a fazer um musical super alegre, né? Para você ver o lado bom da vida. Tipo, é uma cena extremamente. Depois a gente vai discutir sobre isso, né? Mas de uma sensação muito intensiva, né? Depois a gente vai discutir sobre esse conceito de sensação que é muito importante também. Mas a ideia é essa, né? Você vai capturando coisas de outro território para intensificar o seu, renovar o seu, né? Então, assim, não é que um dependa do outro, mas um se renova na relação com o outro, né? E cada um tem sua especificidade, né? Então, o primeiro aspecto é esse, a filosofia da diferença é uma filosofia da imanência e não da eminência, né? O que é eminência? É quando algo se projeta para cima do outro e a partir dali avalia os outros saberes, né? Não é essa a questão, né? Não é uma perspectiva metafísica, né? É uma perspectiva ontológica e da imanência. A filosofia da diferença é a filosofia da imanência. A filosofia da diferença é a filosofia, ao mesmo tempo que é a da imanência, é uma filosofia do encontro. É uma filosofia da experiência. Logo, não é uma filosofia da identidade. Sim, sim. Então a identidade, ela parte de um modelo, né? De um modelo maior. E o modelo está relacionado com o poder, né? E o poder está relacionado com estabelecer binarismos, né? E o poder também está relacionado com a produção de silêncio, né? Então, quando se instaura uma repetição, que o que retorna é a própria diferença, né? Ele vai começar a trabalhar isso lá no Proust e os signos, né? No livro dele, né? De que quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a achar estranho que ele estava falando, é aí que se encontra a essência. A essência, o Deleuze não é um filósofo da essência, né? Que coisa estranha. Aí depois ele fala, a essência é a diferença. Infeliz. Tá enganando o tempo todo. Aí ele, aí agora tudo faz sentido, né? Quando o que volta é a própria diferença, né? E aí se estabelece, né, um acontecimento, né? Uma quebra. Quando se atualiza algo e ele faz uma diferença entre real e possível, virtual e atual, né? O que é primeiro, o que é a relação entre o possível e o real? Ora, o possível e o real é como se fossem fundamentados em uma perspectiva das linhas molares. Ou seja, você já tem um esquema de julgamento e de previsibilidade daquilo, né? Usando, por exemplo, a, a questão que o Eberson trouxe, se você chega em algum lugar e bate na porta, isso é uma realização. Por quê? Porque já está dentro do campo de possibilidades estabelecidos na cultura o fato de você querer produzir um signo que indique a sua presença, você bater na porta, né? Então, o que você fez aí foi uma mera realização. Por quê? Porque você só realizou aquilo que já estava estabelecido no campo de possibilidades, né? O Deleuze, para pensar isso, vai trazer esse conceito de Bergson, né? Essa ideia de virtual, atual, real e possível. E o virtual e o atual. Ora, o virtual, ele tem uma relação totalmente diferente com o atual. Porque o virtual, ele é um nó problemático, né? E aí é uma discussão do virtual que já é um pouco mais complexa e complicada, né? Porque o virtual, ele está no nível das ideias. Ele está no nível da potência. Ou seja, o virtual ele não está ali, ele tem que ser inventado, né? Eu gosto muito do exemplo, vocês já devem ter assistido aquele filme Odisseia no Espaço, né? Vocês conhecem o filme dos macaquinhos? Lá no começo do filme, os macaquinhos começam a... Tem duas gangues de macaquinhos, né? Aí uns estão lá, perto do lago, né? Que é o espaço, é o território deles. Aí vem outra gangue, mete a chibata neles e expulsa eles. Aí os bichos saem lá, puto, né? E aí, veja como o que é que significa o virtual, né? O virtual, primeiro, você
para você abrir, a gente vai discutir sobre isso. Abrir os nossos esquemas de representação, é preciso que a gente seja violado, né? A gente falou sobre isso, né? O artista só pensa forçado, né? Alguém tem que pegar no pescoço dele e sacudir ele. E aí ele é obrigado ao que? A experimentar, né? E aí que a gente abre mais as fendas dos nossos modos de existência para a virtualidade, né? O virtual ainda está dentro de uma perspectiva da potência, ou seja, daquilo que ainda não é daquilo que tem que ser inventado, né? Aí eu lembro, vocês devem conhecer essa cena, né? Uma cena que o macaquinho tá lá andando puto, né? Foi expulso, né, do seu território e do lado dele tem uma série de ossos. Veja, esses ossos, eles têm uma potência. Eles são virtuais e ao mesmo tempo que eles são reais. Enquanto realidade, eles são ossos, né? Por quê? Porque está dentro do campo de possibilidades já estabelecido, né? Enquanto possibilidade e realidade, eles são meros restos mortais. Mas o que é que o danado do macaquinho faz? Ele é um artista, né? Ele sendo afetado por aquela expulsão, né? Ele muda o campo de virtualidade que o circunda. Que putaria é essa que eu estou querendo dizer? De que esse osso ele ganha uma outra potência e ele é transformado em outra coisa. Ele deixa de ser osso e passa a ser arma. Lembraram da cena que ele pega o osso, começa a bater? E aí, nessa repetição do bater, ele atualiza o osso e transforma o osso em outra coisa. Agora é uma arma. Mas veja, em potência, ele já estava ali. Mas faltava alguém atualizar ele e inventar uma coisa com o osso. Veja, essa é a ideia, né? É ser contaminado pelo osso. Mas veja, ele não foi contaminado com o osso do ponto de vista do próprio osso. Ele capturou do osso aquilo que lhe interessa. Que é ele vai chamar de simpatia, esse conceito, né? O que é uma simpatia? É uma conveniência entre o macaco, o osso e o problema dele. Qual é o problema dele? Meter a chibata nos outros macaquinhos, né? Que expulsaram ele. Ou seja, cria-se ali o que ele chama de conveniência, simpatia, ressonâncias entre ele e o osso. E aí ele atualiza, inventa uma arma a partir do osso. Né? Então, isso é uma relação entre virtual e atual. Ou seja, é uma relação de invenção e não uma relação de mera realização. Ele diferenciou, o Deleuze vai usar esse termo, né? Lá no Diferença e Repetição. Ele usa o diferenciação do diferenciação. A diferenciação é a atualização. E o diferenciação é a ideia enquanto ainda potência, né? Então, quando ele foi afetado por aquilo, isso muda a bruma de virtualidade ao lado do macaquinho, né? Por que é importante, então, ser afetado? Porque ser afetado muda o nosso campo de virtualidade. As coisas passam a ter outras potências ao nosso redor. A gente começa a tentar buscar essas afinidades, né? Essas conveniências para resolver o nosso problema. Daí a ideia do devir, né? O devir é isso, é ser contaminado por essas potências que são de outro território, né? É um devir osso, mas veja, não é imitar o osso, é capturar a dureza do osso para transformar o osso em uma arma, né? Então veja que ele teve que se mudar também, né? Produziu diferença no seu próprio corpo. Ele foi testando ali, desenvolvendo a técnica para o quê? Para matar a chibata nos ossos macaquinhos. E aí ele pega o osso. Vocês estão lembrando dessa cena? É uma cena bem conhecida da Odisseia do Espaço, lá no começo. E aí ele ensina os coleguinhas, ele chega lá e mete a chibata
nos outros macaquinhos e expulsa os outros macaquinhos, né, do território lá, né? Então, isso aí é o processo de atualização, né? É isso aí que o Deleuze quer dizer com aliança, né? Com contaminação, com captura, né? Com intensidade, né? Fez uma arma, exatamente isso. Ele atualizou uma arma, né? Uma coisa que era um resto mortal, ele vapo, né? Transformou em uma arma, inventou uma arma, né? E é isso que o Deleuze quer dizer, né? Veja, ele não, ele produziu dentro do campo dele algo que interessava a ele. Essa é a questão da filosofia da imanência. Mas ele fez isso na relação com outro território, né? Que era o território dos restos mortais. Antes as pessoas viam aquilo e falavam, os macaquinhos é osso, morreu, ficou ali. Mas veja, em potência, ali tem muita coisa. Essa é a grande questão, né? A ideia de que dentro do possível e do real, que é aquilo que está dentro das linhas molares, da cultura estabelecida, coexiste com isso um mundo das potências, e que é imanente ao real. O virtual coexiste com o real, né? Ele não está nem acima nem abaixo, ele está coexistindo, está tudo ali ao mesmo tempo, né? É por isso que é uma filosofia também da imanência. Ele não vai ver, né, níveis diferentes, né? Caos coexiste com o cosmos, né, e com as linhas molares, está tudo ali. Então, primeiro, isso é importante também para a gente pensar os processos de invenção de vida, né? Da própria vida, né? Nossa vida é circundada de virtualidades, de potência, né? E que às vezes a gente fica ali restrito às linhas molares, né? A só aquilo que é possível, né? E esquece do impossível, que é o mais legal, né? Do inaudível, lembra? Deleuze adora essas frases, né? É preciso pensar o impensável. É preciso escutar o inaudível. É possível ver o invisível. O que é isso? É isso que o macaquinho fez. Ele viu o osso e viu o invisível, que é o osso enquanto arma, né? Então, essa ideia é muito importante, né? A relação entre que ele captura de Bergson entre virtual, atual, possível e real. Elas coexistem, né? É uma dinâmica, né? É uma dinâmica imanente, intricada e que a todo momento, né? Ao mesmo tempo, quando você inventa algo, esse algo já entra dentro do campo das possibilidades, né? Ou seja, ele deixa de ser potência e se torna possível. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Né? Ou seja, o macaquinho inventou a arma, né? Com osso, os outros viram, aprenderam, beleza. Já faz parte aí da cultura dos macaquinhos. Já não é mais potência, é possibilidade. E aí cabe a outros macaquinhos artistas capturarem outras potências e transformarem em possibilidades, né? E assim gera o fluxo das renovações das nossas sensibilidades, né? Dos nossos modos de pensar, né? Aí é assim na psicologia, é assim na comunicação, é assim na música, né? É assim na pintura, é assim no cinema,